E agora eu estou recebendo aqui no estúdio o nosso primeiro convidado presencial, que é um prazer recebê-lo aqui, que é um camarada que fazia tempo que eu tinha vontade de conhecer. E acabei de descobrir que além do cabo ser destemido, ele é gaiato, porque ele disse que não tem preconceito com ninguém, nem com professor de física. Então tudo bem, eu vou ter que aceitar esta daí, que o cabo é engraçado. O Rosier Alexandre, que a minha história com o Rosier Alexandre é assim. Nós acabamos de nos conhecer, mas eu já acompanho a história dele, como muitos de vocês também acompanham, por conta do projeto Sete Cumes. E notadamente dessa última etapa de escalar o Monte Everest. Todos os colegas professores de física, em algum momento durante o ano, têm que fazer referência ao Everest. Por quê? Porque é conteúdo comum da sala de aula a gente falar sobre temperatura, pressão e altitude. E a gente está falando de uma coisa que a gente viu nos livros, e aqui tem um camarada para contar a história, porque ele foi lá e escalou 8.848 metros de altitude. Exato. E aí, a primeira coisa que eu queria perguntar é se é verdade que não dá para cozinhar ovo lá em cima, porque a água ferve fria demais. É bem verdade. Na verdade, a comida que a gente usa na montanha é liofilizada. O que é o liofilizado? É uma comida já pré-cozida que a gente vai só reidratar. Porém, se reidratar com água quente, água fervendo. Quando a gente reidrata essa comida a 3, 4, 5, 6 mil metros, ela fica uma delícia. Quando a gente passa a reidratá-la a 7, 7.500 ou 8 mil metros, a comida fica horrível. Por quê? Porque a água não consegue nem se aproximar de 100 graus. Então, essa reidratação com ela a 60, 70 graus, você come meio com aquele gosto de cru. Uma das coisas que a gente fala sempre, e é engraçado como é uma coisa de linguagem. O menino, quando ele... Todos nós, nas aulas de ciência lá no ensino fundamental, a gente, quando fala 100 graus Celsius, a gente já pensa na água fervendo. Água fervendo. E porque a gente só pensa na temperatura. E depois a gente vai pensar na influência da pressão. Então, nós agora estamos aqui falando de Fortaleza, nós estamos no Ceará, nós estamos ao nível do mar. Então, a pressão de um ATM. À medida que você vai subindo, então você vai ficando cada vez menos mergulhado na atmosfera, a pressão atmosférica vai diminuindo, e isso facilita com que as moléculas de água vão se soltando, então isso faz com que a água ferva mais fácil. Então você não precisa aquecer a água até 100 graus Celsius e consequentemente, tu não vai ter essa água tão quente quando ela mudar de temperatura, vai influenciar, como ele está dizendo, no próprio preparo dos alimentos. Claro. 8.848 metros. 8.848. O que é que tem mais de física lá que o cabo sente na pele? Pior, o oxigênio. O ar, isso que você acabou de explicar, à medida que vai diminuindo a pressão, é como se o ar nosso aqui no nível do mar está compactado, é bem denso. Quando você vai subindo, vai tirando essa pressão de cima dele, quando vai diminuindo a pressão, ele vai ficando bem ralo. E essa rarefação do ar é o grande problema nosso. A gente continua precisando da mesma quantidade e até mais oxigênio, porque a gente está em altitude. Fisiologicamente queimando muito mais energia, e eu tenho muito menos oxigênio. Aí, eis o que você vai fazer. A respiração cachorrinho para tentar ir buscar oxigênio, mas está totalmente disperso. Ele está espalhado numa área infinitamente maior. Esse é o grande desafio. Outro problema nosso é essa pressão atmosférica que está agora sendo exercida no nosso corpo, a gente não está sentindo, porque nasceu no nível do mar. À medida que a gente vai subindo, o que acontece? O nosso corpo vai se expandindo. Igual uma garrafa. Quem pegar uma garrafa de água mineral, por exemplo, esvaziou e fechou ela aqui, à medida que você vai subindo, você percebe que ela está se expandindo. Ou o contrário, você fecha ela vazia a 5 mil metros de altitude, com 3 mil metros você já vê isso muito facilmente. Quando você chega no nível do mar, ela está toda esmagada. E esse grande problema pra gente, à medida que eu vou subindo, meu corpo vai inchando, nosso corpo não foi feito para estar inchado dessa forma. Aí você tem uma série de problemas, começa a inchar o cérebro, pode começar a acumular água nos pulmões, aí vem edema pulmonar, edema cerebral, edema periférico, tuas mãos inchar todas. Quem usa anel na montanha não pode nem pensar em usar, porque o teu dedo pode inchar e ficar preso, prender a circulação. Tem o efeito da altitude, a pressão vai mostrando claramente assim, o poder dela sobre o nosso corpo. E como é que lida com isso? Aclimatação. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Perfeita. À medida que a gente dá tempo para ele se aclimatar, ele vai reagindo de diversas formas para te ajudar. O grande problema algumas reações são positivas, outras nem tanto.
Por exemplo, na medida que a gente começa a subir, tem menos oxigênio, o teu corpo vai procurar meios, ou que fisiologicamente alguns biólogos, ele vai buscar mais soldadinhos para capturar mais oxigênio. E esses soldadinhos são as hemácias. E essas hemácias, à medida que elas vão se multiplicando, o teu sangue também vai ficando mais denso. E essa densidade vai fazer o teu coração bater com muito mais dificuldade. E aí também precisa mais tempo para que o teu corpo consiga reagir a toda essa mudança. Viver com menos oxigênio, com menos pressão atmosférica. Teu olho incha. Nos primeiros dias que você chega a 3, 4 mil metros de altitude, teu olho quer fechar assim, muito rapidamente. Você sente a mão inchar, o teu corpo todo. E aí só tem um jeito. Descansa, para. Fisiologicamente existe uma unidade que é, em média, o nosso corpo consegue aclimatar-se para 300, 400 metros de onde você está a mais. Ou seja, eu cometi esse erro, vivenciei a experiência na pele. Saí de 3 mil metros para 4.200. Eu sabia... Um estirão. Eu tinha estudado no estirão, em um único dia. Eu fiz menos de 24 horas. Eu sabia que a partir de 3 mil metros, eu não devia ganhar mais do que 400, 500 metros. Eu fui para 1.200, paguei caro. Foram 3 dias de muito sofrimento. Eu tive que descer novamente, perder a altitude, para o corpo reagir e a partir daí subir os 400 ou 500 metros por dia, para finalmente dar tempo para o meu corpo reagir e se aclimatar. Isso nessa vez agora? Não, essa falha que eu cometi foi há 12 anos atrás, a primeira expedição que eu fiz. A partir de então, paguei um preço caro, mas aprendi. A partir de então, todas as expedições eu fiz uma aclimatação no tempo certo. O José falou uma coisa aqui, que a gente fala isso na sala de aula, só para ir pontuando para o pessoal, a coisa do ar ir ficando rarefeito. Tem 2 conteúdos que envolvem aí. Porque a gente fala que uma das maneiras de diferenciar sólido, líquido e gás é você dizer que as moléculas do gás elas são desprendidas, então ele ocupa o espaço que você der. E aí é curioso quando o menino se toca, tudo bem, então se eu tenho um vidrinho e aí tem uma essência lá dentro, uma fragrância, quando eu abro, por isso que se espalha pela sala, ok. Mas aí se a gente fala do ar da atmosfera, por que esses gases da atmosfera não vão embora? Porque aí a gravidade segura, né? Claro. Então, a gravidade da Terra, quanto mais próxima do centro da Terra, quanto mais perto da superfície, portanto, mais forte ela é. E, além disso, a pressão, exatamente por ser mais baixa aqui, que é o que vai fazendo com que o ar fique mais rarefeito. E a temperatura? Porque eu imagino que aí seja um desafio também gigantesco, porque tu chega em que temperatura lá em cima? Bom, eu já cheguei a pegar 43 graus abaixo de zero. É uma diferença para Fortaleza em torno de 70 graus de diferença. À medida que a gente sobe, nós temos vários fatores que afetam a temperatura. Mais ou menos a temperatura que está aqui no estúdio agora. Pois é. Então, a gente tem uma série de fatores. Primeiro, a altitude, a localização geográfica também. Por exemplo, na Antártida eu peguei 43 graus abaixo de zero, com aproximadamente 4.500 metros de altitude, 4.300. Já no Everest eu peguei essa mesma temperatura, já bem mais alto, praticamente no cume. No último acampamento, a 8.200 e no cume. Por quê? Porque no Everest eu estou bem mais próximo da linha do Equador, eu já tenho mais o efeito também do sol, tem uma série de outros efeitos que não é só a própria altitude, a localização geográfica, vegetação, onde existe, onde não existe, a umidade, todos esses fatores vão afetando também a temperatura. E o corpo tem adaptação fisiológica para isso? Aí nessa hora aí tu vai depender de agasalho mesmo? Em parte a gente tem, em parte não. O que acontece? Porque é uma amplitude muito grande, né? O que acontece? O nosso corpo não foi feito para viver a 5.000 metros de altitude. Em nenhum lugar da Terra a gente vai encontrar alguém morando. Diz, olha, minha casa está a 5.000 metros de altitude. Isso não existe. Os povoados mais altos são 4.500, 4.600 metros, e a maioria são mineiros que têm trabalhos temporários. Eles trabalham 15 dias, descem 15 dias para um local mais baixo, para recuperar-se, porque o desgaste orgânico, o catabolismo dele é imensamente alto. Então ele começa a morrer. É exatamente isso. Então, quando a gente vai para a montanha, a gente consegue aclimatar-se bem para 5, 6 mil metros. Além disso, a gente consegue ganhar uma aclimatação e chegar até 8.848, numa situação extrema, que é o cume do Everest, mas ninguém consegue permanecer por muito tempo. Ainda que você tenha suplementação extra de oxigênio, mas não é só oxigênio, a própria pressão atmosférica é muito baixa. O teu corpo está querendo explodir a todo momento, porque ele perdeu aquela massa que tem aqui no nível do mar nos comprimindo. Lá, aqui a gente nem sente, mas lá a gente sente que está sentindo falta dela. O teu corpo está todo querendo expandir. A subida levou quanto tempo? A subida do Everest esse ano foi, na montanha, 33 dias. Que dia foi? Cheguei no cume no dia 21 de maio.
E aí fica quanto tempo lá? Tá? Porque aí era uma das coisas que eu queria que a gente falasse. Ok, subi. E aí, Subi. cheguei lá. Cheguei no cume do Everest, chegando lá em cima, fiz a foto com a bandeira, fiz um vídeo, deve ter ficado 5 minutos, 7, no cume, porém tinha muito vento, aí vem a outra aula de física aí pro professor, o efeito resfriador do vento. A temperatura é um fator, mas se tiver vento ou não tiver, a sensação pode ser infinitamente diferente. É melhor você suportar 50 graus a 45 abaixo de zero, que eu já peguei. É melhor 45 sem vento do que 10 com vento forte. É o que chama de efeito frostbite. Isso, que é o efeito congelante. Então, você pode ter um problema muito mais sério com 10 se o vento estiver forte do que com 43 sem vento. Com frio, só o frio isoladamente, a gente tem roupas que suportam isso com facilidade. Mas quando tem vento, isso é terrível. E aí, então, quanto tempo lá em cima? Quanto tempo? Aí eu devo ter ficado na pontinha, no cume, 5 minutos, 7 minutos, ou mais do que isso, para fazer esses vídeos. E aí, logo depois, eu devo ter descido uns 30 metros, 20, 30 metros, onde estava mais protegido do vento. E aí, lá eu fiquei mais uns 15, 20 minutos fazendo mais algumas fotos. E aí, a descida depois? E aí, a descida. Bom, aí a gente vai descendo por etapas. No primeiro dia, eu desci até o último acampamento, a 8.200 metros. Depois de 8.000, desci para 6.400. Depois 5.000 metros, enfim, você vai descendo em etapas. Você não tem problema. Para subir, você tem problema de subir bruscamente. Para descer, não tem problema. Você vem só se embriagando de oxigênio. É bem confortável. O problema é que você não tem, você está altamente desgastado. Você está mais de um mês na montanha, um desgaste orgânico imenso. Toda a tua musculatura foi embora, porque o corpo é cruel. A primeira fonte de energia que a gente vai buscar, todo mundo queria que fosse a gordura, não é o músculo. Só depois é que ele vai, quando acabou todo o músculo, é que ele vai utilizar a gordura. Então você perdeu toda a massa muscular, perdeu força. Então a descida é muito perigosa. Pra você ter uma ideia, a gente usa só 20% do tempo para descer, mas concentra 80% das mortes nesse momento. Então por isso que a descida tem que ser suave, tem que ser gradativa para evitar um acidente. Fisiologicamente não tem problema. Se tivesse um trenzinho para você descer numa tirolesa, num elevador, pode descer rápido, sem problema. O problema é o acidente. A gente está recebendo uma pergunta aqui do Pedro Henrique. É isso. A viagem toda, então, a subida e descida, quanto tempo? Quanto tempo durou toda a viagem? Foram 61 dias, desde a saída do Brasil ao retorno de volta. Porém, eu fiquei uns 10, 12 dias ainda em área urbana, cuidando de toda a parte burocrática, com o governo, autorizações, as licenças de escalada. E aí, depois, a aproximação da montanha em carro, mas na montanha, propriamente dito, foram 36 dias. Caramba. E aí eu fiz essa pergunta do quanto tempo fica lá em cima, porque aí vem... a grande mensagem que ficou, né? Eu acompanhei a coisa, vi o vídeo feito de lá de cima e tudo mais. A gente tem uma fala que, quando a gente fala de busca de desempenho, e aí a gente está falando aqui para muitos professores e para muitos estudantes também, a gente está sempre buscando o melhor desempenho possível. E aí tem uma fala que eu uso muito que diz o seguinte: você não tem que se concentrar no resultado, você tem que se concentrar no processo. O resultado é o que a gente quer, mas o que leva você ao resultado é o processo. Então, no teu caso específico, acho que é um exemplo excelente disso, de como o processo conta, né? E aí você está falando de mais de 60 dias, mas a gente está falando de 7 minutos no cume. O projeto é o projeto 7 cumes, e faltava o cume do Everest, e a gente teve quantas tentativas? Everest, 3. 3 tentativas. Cheguei no cume na terceira. Em anos diferentes, e a gente faz isso por 7 minutos lá em cima do cume. E aí então vem a fala, qual é o teu Everest, né? Que aí isso é o que aí é na hora que o camarada que foi lá e fez, vira professor. Onde traz a experiência dele para dentro da realidade da gente. E um dos motivos que eu queria muito conversar com você também, aqui, para falar para vocês, porque a gente tem agora vários de vocês aí com um Everest enorme para escalar. É uma época difícil para os meninos. E aí eu vou fazer aqui um negócio público que é uma dívida. A sobrinha do Rosier é minha aluna, a Monique, e parte dele da gente tá conversando assim foi por intermédio dela, e eu quero agradecer demais, já dei 1000 abraços nela, e é uma dessas pessoas que está aí com um Everest para escalar, e é uma fase difícil para eles e para a gente, porque a gente está, por exemplo, no caso do Enem, que é o vestibular principal, 21 dias. E aí você tá lá dando aula, de repente tu olha, a pessoa tá aqui no meio da aula. E aí você vai lá para perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem. É o estado normal dessa época.
Porque eu acho que a sensação é essa, ele está aqui embaixo olhando para o Everest lá em cima. E aí você traz essa fala para a gente de qual é o teu Everest. Então, o que é o recado que a gente tem para dar para o pessoal que está aí com o Everest pela frente? Eis o nosso grande desafio. E quando a gente fala em Everest, eu diria, primeiro passo é descobrir, definir com muita clareza qual é o teu Everest. O que significa para ti? O que significa passar numa prova do Enem ou uma prova do vestibular? Se isso é importante para ti, aí tu vai conseguir fazer uma série de renúncias, que eu sei que a maioria que está nos assistindo já faz para valer, mas nunca é demais. Sem renúncia a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente sabe que tem um mundo de gente querendo o nosso lugar, independente de querer, a gente não vai conseguir chegar lá se não tiver renúncias. Mas o primeiro grande passo é definir qual é o teu Everest, o que faz sentido para a tua vida, qual é o propósito da tua vida. E o segundo é treinar. Treinar, mas treinar muito. Os 7 minutos que eu passei no Cume do Everest, eu diria assim, pode até alguém me perguntar, mas tudo isso por 7 minutos? Não, cara, foram anos me divertindo com o planejamento, com o treinamento. Você vê que a minha formação é administração de empresas, mas o que eu estudei de fisiologia, o que eu estudei de física, de química, de economia, quantas coisas que eu tive que aprender. E eu diria o seguinte, se você fizer todo o processo de aprendizado, se você fizer o processo de treinamento bem feito, vai chegar de repente a hora do Enem, você pode até dar uma respirada, relaxar um pouquinho, você não vai ficar torcendo por a sorte, você vai confiar no seu taco, esse é o grande desafio. Eu sempre lembro de um amigo que eu vi contando que, correndo uma maratona, quando estava no último quilômetro, ele virou para o técnico dele e disse, eu achei que era bem mais difícil correr uma maratona. E ele falou para ele, não, correr uma maratona não é difícil. Difícil é você se preparar bem para essa maratona. E eu vivenciei isso de perto esse ano no Everest. Para vocês terem uma ideia, o Everest é a maior montanha da Terra, ainda é o maior desejo, a maior aventura que alguém faz numa montanha. Então dá para você imaginar como isso é difícil. Até hoje, somente 16 brasileiros tiveram o privilégio de botar os pés no cume do Everest. Eu fui o 12º sul-americano a escalar a maior montanha de cada continente. Então, é um grupo muito pequeno, muito seleto. E no último dia, que é o mais difícil, o dia de partir do último acampamento até o cume e retornar, eu não sei de onde, mas eu tinha energia de sobra. O meu guia me segurou e eu fiquei me perguntando de onde veio tanta energia. Escalar o Everest é fácil. Difícil foram 12 anos de preparação. Mas quando esses 12 anos de preparação foram bem feitos, no momento de escalar o Everest, a gente descobre que não é tão difícil, não é impossível. Desde que essa preparação tenha sido feita. E olha, eu renunciei a muita coisa. Minha vida inteira, de quem veio do interior, eu não tinha o privilégio de ter um professor desse, não tinha o privilégio de ter internet. Eu vim da zona rural, da Caatinga sertaneja, com 16 anos, nunca tive a oportunidade de ler um livro paradidático. O ponto mais crítico que eu tinha dos meus professores numa aula, quando eu comecei a estudar, era já na 8ª série, o professor jogar no quadro 20 perguntas com resposta, vai para casa e decora que 10 é a prova. Então imagina só, gente, quanta dificuldade. Eu tive que renunciar a muita coisa para compensar estudando, lendo. O primeiro livro que eu li foi rodando em várias livrarias. Eu li um capítulo numa, ficava com vergonha, fechava, ia em outra livraria para continuar lendo o segundo capítulo, para conseguir conquistar uma vida digna. Então, assim, renunciei a tanta coisa, mas valeu a pena. O preço que eu paguei é infinitamente menor do que o valor da conquista. Então, o que eu diria? E tem um detalhe, se não for agora que você passa no Enem, relaxa. Eu também, várias dessas montanhas, o Everest foram 3 tentativas e não foram erros meus. Um ano, uma avalanche matou 19 pessoas. No ano seguinte, mais um terremoto imenso, provocou várias avalanches, morreram 19 pessoas. O Aconcagua, que foi a primeira de 7 cumes, eu fiz 2 expedições. O maior vulcão da Terra, também escalei 2 vezes para chegar no cume. O McKinley, a maior montanha da América do Norte, também escalei 2 vezes para chegar no cume. Então a vida tem disso. Agora a gente não pode desistir. Esse é o segredo. Nunca desista e nem volte para uma segunda tentativa da mesma forma que você fez a primeira. Porque aí é bobagem, é burrice. Fazer tudo igual e esperar resultados diferentes. Então a gente precisa se dedicar cada vez mais, treinar cada vez mais. Aí você descobre que o Everest não é tão perigoso assim, não é tão difícil assim. Passar no Enem não é tão difícil assim, desde que no tempo certo você tenha feito a coisa certa. Agora, todo mundo sabe um pouquinho disso. Quando a gente passa o ano relaxando um pouquinho e deixa para os últimos meses, aí o bicho é cruel. Então, se o teu caso foi esse, quem passou o ano relaxando, ok. Vem um próximo ano, uma nova oportunidade. Se já aproveitou esse ano estudando para valer, de repente, na véspera, até dá uma relaxada, vai à praia, descansa. E eu vou compartilhar mais uma coisa. A vida inteira eu estudei em escola pública, como eu falei para vocês, de péssima
péssima qualidade. Não eram os professores que eram péssimos. Coitado, eram semi-analfabetos, meus professores. Davam o melhor que podiam. E eu vim para cá estudar numa escola técnica agrícola em Pacatuba. E aí eu me candidato a um vestibular na Universidade Federal. Você imagina qual a chance que eu teria de passar, de entrar numa UFC? Na época nós tínhamos tradicional pesado. Tradicional pesadíssimo. O Ceará inteiro só tinha 2 faculdades. A terceira era de filosofia para quem queria ser padre ou teólogo. Então eram só 2. E eu me inscrevi para fazer uma experiência. Mas eu estudei para valer o semestre inteiro me matando de estudar. E no meio do ano fui fazer a prova. Mas a minha esperança pequena ainda era no vestibular do começo do ano. Tínhamos 2 por ano. Mas em junho fui fazer o vestibular do meio do ano. Mas ia com relativa tranquilidade que não tinha cobrança. Acredito, fui o 24º colocado. Mas não pense que eu sou genial, que eu sou tão inteligente. Não, mas eu tinha estudado, tinha feito o dever de casa. Mas eu ia tranquilo. Então, muitas vezes a gente tem competência para fazer algo, mas você se cobra tanto que na hora você não consegue dar o melhor de você. Eu conheço pessoas, alunos seus, sensacionais, muito bons, que hoje inclusive estão dentro de faculdade de medicina, que tinha tudo para passar e passou 4 anos, 5 anos, fazendo vestibular e mais vestibular, mas o nível de cobrança dele era tão alto que atrapalhava no momento da prova. Então, às vezes, isso é um grande desafio também. A cabeça. Relaxar um pouquinho, descansar, se cobrar sim, mas na medida certa, para que essa cobrança não atrapalhe. É engraçado como os discursos casam. A gente está conversando aqui, um professor de física e o Rosier, que acaba de vir do Monte Everest, só isso, e os discursos casam. É a preparação, é o preparo, é o treino. Quando ele falou treino aqui, eu fiquei pensando, todo mundo escuta o que o Rosier está dizendo. E essa fala final, que é uma coisa que também vocês escutam a gente dizer, às vezes o camarada atropela demais as coisas e quando ele começa a querer que o dia da prova não chegue, tá errado, né? Tá errado. Ele vai chegar. Ele vai chegar e tem que ser o melhor dia e não o pior dia. Você tem que estar bem. Então, é fazer o preparo e nessa época agora tratar de ficar bem que o resultado ele vem junto. Tem uma pergunta, Efraim? Lia Guabiraba, olha quem está aí presente. eu quero só contextualizar. A Lia é minha aluna. Ela é multi-mega power blaster tarefas. Ela consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo e as perguntas dela são sempre as que conduzem a aula. Então, tudo que vem da Lia é bom. Lia, um abração. Obrigado por estar participando. Pode falar mais sobre o efeito do vento na temperatura, que é a influência da sensação térmica, né? Por exemplo, é fácil a gente ter uma ideia. Por exemplo, na montanha, eu já te disse, volto a lembrar, é melhor suportar 43 graus Celsius abaixo de zero sem vento do que 10 graus abaixo de zero com muito vento. O efeito é infinitamente pior, mais devastador e inclusive mais congelante. Vai à praia, uma praia qualquer aqui do Nordeste, água quentinha. No momento que você está numa sombra, que você se molha e vem qualquer rajadinha de vento, o que acontece? O frio. A sensação de frio imediatamente. Então, o efeito resfriador do vento, ele é cruel. Numa montanha, é o que mais mata, é o que mais congela. Então, eu experimentei isso no cume do Everest. Quem olhar o meu vídeo, que está lá no cume, eu vou tirando a luva, a gente usa várias camadas, eu tiro a camada externa para pegar uma câmera, para ter um pouco mais de mobilidade. Nesse momento, minha mão começa a congelar e vai endurecendo. Eu gravo um vídeo rápido, talvez 1 minuto, 1 minuto e meio, não mais do que isso. E aí eu já agradeço a todos os parceiros, não cito ninguém a não ser a minha esposa. E eu disse, olha, depois a gente vai gravar mais alguns vídeos, mas agora é tudo, nesse momento, para preservar minhas mãos. Então, naquele momento, coloquei de volta as luvas e desci e fui fazer as fotos mais embaixo. Então, realmente, o vento é cruel. Então, a gente pode afirmar, o vento pode ser um potencializador de frio pior do que o próprio frio. Esse exemplo que o Rosier está dando, a gente vê, por exemplo, eu lembrei aqui, às vezes você anda na rua, no sol a pino, mas tem determinadas esquinas que são super ventiladas e você simplesmente perde a sensação de que está no meio do sol. Sim. E aí você continua andando
e quando vai passando da esquina, perde aquele corredor de vento, você volta a sentir o efeito de novo, né? É mais ou menos disso que a gente está falando. E aí eu vou pescar outra coisa aqui de novo. Tu reparou o que foi que ele disse aqui? A gente usa várias camadas de luva. Eu tirei uma, já bateu a sensação de frio, porque a gente fala disso na sala de aula também. A gente está falando de condução, né? Então, nós produzimos calor o tempo inteiro e a gente vai liberando isso, porque, de novo, o básico de temperatura. Você tem o calor fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, ele está vivo, ele tem uma homeostase térmica, ele se alimentou, ele está gastando energia para se manter na sua temperatura de homeotermo. E ele está num ambiente super frio. Então, quanto maior a diferença de temperatura, mais ele vai perder calor por todos os processos possíveis, principalmente por irradiação. Então, a ideia de se cobrir e com várias camadas. Por que várias camadas? Porque a gente precisa de muita espessura para tentar diminuir o fluxo de calor, para tentar diminuir a liberação de calor por condução. Então, na hora que você tira uma camada, está perdendo espessura, já está liberando mais. Que é a diferença entre você ter o seu lençol fininho de estimação, mas quando você vai para o frio, você precisa de um cobertor. Um edredom. Inclusive isso, quando a gente fala de uma montanha, a produção de calor é essencial para a vida. Porque uma coisa é eu estar aqui, meu corpo está 36, 37 graus, se tiver 36, 37 graus lá fora, chega a ser desconfortável porque a mesma temperatura vai queimar por fora. Então o ideal é 25, abaixo de 28, enfim. Mas quando a gente está numa montanha que a temperatura está 20, 30 abaixo de zero, imagina só o que a gente perde de calor. Você começa a perder, e o teu corpo começa a trabalhar 1000 por hora, acelera esse motorzinho calórico e vai produzindo calorias. Nós chegamos a queimar por dia numa montanha 15.000 calorias. Só para a gente ter referência, um mortal comum no nível do mar, alguém que tem uma vida tradicional, que faz 1 hora de academia por dia, um homem queima em torno de 2.300, 2.500 calorias, uma mulher 1.500 a 2.200 calorias. Imagina você queimar 15.000 calorias dia. E aí a outra coisa, como é que a gente consegue produzir calor? Quem é que ajuda a reter calor? Hoje a gente usa roupa de frio, que à medida que você começa a produzir calor, ela retém esse calor para ajudar, fazendo que você perca menos. Ou seja, ela vai te isolando um pouquinho dessa camada externa, que é quem te rouba tanto calor. Bom, tem mais alguma pergunta aí, Efraim, para colocar na tela, não? Ou tá tudo ok? Tá. Ele tá ajeitando lá mais uma pergunta para entrar no ar. Uma coisa que eu tinha... agora é uma pergunta minha. Muito das coisas que eu li a respeito do que a gente está conversando aqui, tem um livro que chama A Vida no Limite. A Vida no Francis Limite. Ashcroft. Então essa era uma pergunta minha, para saber se tu já viu esse livro. Já. Então eu tenho esse livro. Então eu sei que eu tô no caminho certo. E tem dentre dos vários exemplos que ela coloca lá, e eu lembrei disso agora, a gente falando aqui de temperatura, ela relata um experimento de um camarada que aguentou temperaturas de 54 graus porque era num ambiente onde não tinha umidade. Porque você pensa, 54 graus, uma temperatura alta demais. Aí, quando ela vai falar, por exemplo, da diferença entre a sauna a vapor, a sauna sem vapor, porque a umidade, ela pode facilitar ou dificultar essa liberação de calor. E aí, então, agora eu me lembrei. A gente já falou de altitude, a gente já falou de pressão, já falou de temperatura, já falamos de vento. Como é que é a umidade na subida? Outro grande desafio, porque por incrível que pareça, você escala a montanha gelada, quando a temperatura está a 10, 20 graus, praticamente é zero a umidade no ar. A gente imagina, tanto gelo deve ter umidade. Não tem nenhuma umidade. Toda a umidade que existe no ar, ela condensa e acabou, morreu, não tem. Então, a gente precisa tomar por dia, pelo menos 5, 6, 7 litros d'água, dependendo do porte da pessoa. Porque se você não conseguir jogar isso para dentro, você vai perder. Em pouco tempo, você vai ver um processo de desidratação. E se você começa a desidratar no momento que você mais precisa de força, de energia para produzir calor, o teu corpo não vai conseguir reagir. Então, e o pior... É muito difícil tomar água, porque a água na montanha, a gente não leva água, a gente leva gás, derrete gelo. E esse gelo, a água do gelo tem gosto, a sensação que eu tenho é que estou tomando solução de bateria. É horrível. Então a gente toma ou chá, a gente leva muito chá, ou suco. Que suco? Pode ser. Claro que tem hoje alguns muito bons que vêm com sais minerais para reidratar, mas qualquer suco que engane um pouco o sabor da água para você hidratar, porque você sente que você perde umidade assim muito rapidamente. Tua pele seca, a unha resseca, a pele toda. Isso é um problema sério porque desidrata uma pessoa. Em 24 horas você pode ter uma pessoa saudável para alguém que está à beira da morte. E, Rosier,
7 cumes. 7 cumes. Então já foram todos 7. Foram. O maior de cada continente já foram. E agora isso tudo vai para livro para a gente ler? Vai para livro. Eu já li a Francis Ashcroft, agora eu quero ler Rosier Alexandre. Vai. Próximo ano sai um livro sobre isso. Na verdade, próximo ano vai sair um livro sobre as 3 expedições do Everest, porque afinal de contas, eu imaginava concluir nos 7 cumes, eu escrever um livro que contasse todos, porque o primeiro livro foi sobre o Aconcagua. Inclusive, nós vamos sortear um para quem está nos assistindo. Sim, é um presente que a gente tem aí que o Rosier trouxe para vocês. O Sentinela de Pedra, a gente vai fazer um sorteio dele. E próximo ano, a ideia inicial era escrever um sobre os 7 cumes, mas só o Everest foram 3 expedições. E eu terminei estando mergulhado, sendo testemunho ocular das 2 maiores tragédias da história das montanhas no mundo, do planeta Terra. Então, acho que isso merece um livro, porque muita gente quer saber mais detalhes. Eu tenho muito material produzido e a gente vai condensar isso num livro sobre o Everest. Depois a gente pensa no outro que possa narrar como é que foram essas expedições mundo afora, falando dos 7 cumes. Tu vai ter que chamar os 7 cumes. Tu virou quantos cumes no final, com todas as tentativas? Na verdade, ontem eu estava vendo um arquivo, produzindo uma palestra, eu fiz 21 expedições, foram 21 montanhas, ou a mesma montanha 2 vezes, foram 21 vezes que eu fui para altitude para concluir o projeto 7 cumes. Então já pode começar a chamar de 21 cumes. 3 vezes 7, né? 2 números mágicos. Sim. Bom, eu queria agradecer demais a presença do Rosier aqui. O pessoal vai continuar mandando mensagem aí e a gente pode depois encaminhar as perguntas para ele. Rede social, o que é melhor do pessoal acompanhar? Rosier Alexandre. Então procurar Rosier Alexandre, tanto no Instagram como Face. O meu Face pessoal é lotado, mas a fanpage está lá, só curtir e acompanha em tempo real as nossas atividades, os eventos abertos ao público ou com empresas. Então, pronto. Lá é o melhor meio de contato. Tem mais uma pergunta? Pois vamos lá. Vai aparecer na tela aqui, Efraim? É difícil respirar no topo do Everest? É uma pergunta. Qual é a relação da altitude e da temperatura com essa dificuldade e como o Rosier enfrentou isso? Da dificuldade de respirar. Eu queria complementar isso daí. Teve uma coisa que tu falou, eu ia falar isso e esqueci. Quando a gente comentou da altitude, então o ar vai ficando mais rarefeito, e aí tu falou, tu tenta respirar... Fazer uma hiperventilação para tentar capturar mais. Aí na hora isso me chamou a atenção, não foi nem como professor de física, foi como um camarada que passou anos da vida sofrendo com rinite, e toda vez que entupia eu ficava respirando pela boca, e se fosse num ambiente gelado desse aqui, eu começava a tossir porque a garganta queimava a garganta muito rápido. Não tem jeito isso. Não tem jeito. Eis o grande desafio. Na montanha, além do ar frio e seco, se você quiser respirar por a boca, você vai queimar isso aqui com muita rapidez. Então tem que ser o nariz. E aí só tem um jeito, e isso acontece até espontaneamente. Adivinha quando você abre a boca, lembra de fechar, depois isso fica automático. Fechar e respirar pelo nariz mesmo. Tem que ser nariz. Se for pela boca, você pensa que vai entrar uma quantidade maior, que vai absorver mais, em compensação, você vai queimar a garganta muito rapidamente. É comum pessoas que estão bem fisicamente, com a garganta queimada, e aí acabou a expedição. Por quê? Tentou hiperventilar, abrindo também a boca. Hiperventilar é você aumentar o movimento do pulmão, mas não através da boca. E aí, para encerrar... Quando eu estava organizando essa história do quase 24 horas de física, aí teve uma pessoa que me ligou para falar, para fazer divulgação, e ele disse, professor, mas antes da gente começar aqui, extraoficialmente, me diga uma coisa, tanta coisa para o senhor fazer no dia do professor, por que o senhor inventa um negócio de 24 horas? Aí, uma pergunta que eu tenho certeza que amanhã, quando essa parada toda aqui terminar, eu vou conversar com meu pai, e meu pai vai me fazer essa pergunta. Por que fazer a subida do Everest? Se eu vou passar frio, se eu vou passar perigo, se eu só vou ficar 7 minutos lá em cima, se eu vou queimar minha garganta, por que a gente faz o que a gente faz? Uhum. Bom, primeiro ponto, eu não sei onde eu fui contaminado nessa história aí com as montanhas, mas eu nasci na zona rural, mas num município no interior do Ceará, que chama-se Monsenhor Tabosa, é onde está o ponto mais alto do Ceará. Com 16 anos vim morar aqui em Fortaleza, que na verdade não era Fortaleza, era Pacatuba, do lado de uma outra montanha, Serra da Aratanha. E de lá eu subia sempre a Serra da Aratanha e subia para Maranguape. E os meus melhores amigos eram de Quixadá, e eu ia sempre a Quixadá subir pedra com eles. Então não sei se eu persigo as montanhas ou se as montanhas me perseguem. E depois veio um outro detalhe ainda, que aconteceu um fato muito curioso, eu devia ter 8, 9, 10 anos. Na minha cidade tinha um médico,
E um belo dia, ele tinha morado na Europa, ele recebeu um amigo, uma visita, desse amigo que era alemão, e eu achei muito curioso, aquele homem que eu nunca tinha visto, aquele ET. Um homem alto daquele jeito, branco, uma pessoa adulta com os olhos claros daquele jeito, aquele cabelinho cacheado. E eu fiquei muito curioso por aquele homem, mas o que era mais curioso é que ele não sabia falar. Aí eu disse depois, perguntando para o médico, doutor, por que seu amigo não sabe falar? Ele disse, não, ele sabe falar, que ele fala outro idioma. E aí eu perguntei, que diabo é idioma? Aí esse idioma é o que as pessoas que moram em outros países falam, a maneira deles falarem isso. E o que é país? Eu com 10 anos eu não sabia, não tinha noção do planeta Terra como era, se tinha outros países, outros estados, como é que era essa divisão do planeta, divisão de um país. Ele foi me dar uma aula de geografia. E nesse momento eu fiquei muito curioso para conhecer o mundo. Eu queria conhecer esses países, porque tem regiões que predominam pessoas pretas, porque tem regiões que predominam pessoas tão claras, lugares que predominam pessoas tão altas, outros mais baixinhos, outros entroncadinhos, enfim. Isso me veio muita curiosidade. E desde menino em Monsenhor Tabosa que eu já subia pedra, onde está o ponto mais alto do Ceará. E aí depois eu comecei a associar, cara, eu posso aproveitar para escalar essas montanhas e conhecer essas culturas, conhecer essas pessoas. E as montanhas não é por acidente. São os lugares que a gente consegue fazer as melhores reflexões de vida. Para quem quiser levar para uma visão cristã ou até histórica, qual é o sermão mais conhecido de Cristo? O Sermão das Montanhas. Se você viajar à Europa, qualquer país onde tem a tradição religiosa, você vai ver onde estão os principais mosteiros e monastérios. Estão todos no alto das montanhas. Os lugares mais difíceis de se acessar, em compensação, são os lugares que as pessoas encontram maior tranquilidade, para serenar a cabeça. Eu diria assim, e para quem está agora se preparando para o Enem, nada melhor do que parar um pouquinho a cabeça, respirar, meditar um pouquinho, ajuda a decantar um pouquinho o conhecimento, tudo que você estudou, porque às vezes a gente despeja, e esse lixo intelectual, ele complica tudo, né? Precisa você dar uma parada para poder processar melhor tudo isso e você acessar melhor essas informações. Então, as montanhas têm essa curiosidade. Eis o porquê. As reflexões são muito, muito profundas. É completamente diferente. Hoje, todo mundo sabe. Você senta numa mesa para estudar, não precisa mais do que um celular para você encontrar centenas de estímulos para você parar. A quantidade de grupos que a gente participa no WhatsApp, as redes sociais, não precisa nem ninguém telefonar, não precisa chamar. As redes sociais ali já estão para te distrair. E quando você vai para a montanha, você foge de tudo isso. Tá ali, você olha para dentro de você mesmo, você começa a pensar na vida, refletir. Então, assim, eis o porquê. Não são 7 minutos, é uma vida. É uma vida que você para, pensa, planeja. Foram muitos anos, então vale a pena. Não é simplesmente para chegar e tirar uma fotinha no cume do Everest. Eu diria, isso podia... Hoje ainda não vai alguém de helicóptero para lá, mas poderia ir. Não é o mesmo significado de você planejar, você escalar, você passar tantos dias dormindo dentro de uma barraca, passando todas aquelas privações. E a gente aprende até que a gente não precisa muito para ser feliz. O mundo consumista que o diga pra gente, que ensine pra gente. As pessoas acham que simplesmente comprar. Eu vou no shopping center e resolvo todas as minhas tristezas, todas as mágoas. Você vai esconder, vai entupir com alguma coisa em cima ali, mas não vai resolver. Não é o consumismo. Nada contra a gente consumir quando pode, isso não é um problema. O problema é quando você tem de fato um problema e você tenta esconder isso através do consumismo. Não vai resolver. Mas uma montanha pode ajudar a clarear muita coisa na vida de alguém. É aquela frase do Thoreau que diz, não é aquilo que você alcançou, né, mas é o que você se tornou para alcançar, né? Você se tornou para alcançar. E é uma coisa que casa muito com o que eu digo para os meninos, a gente não estuda para passar em prova, a gente estuda para ficar melhor. A gente estuda para... Entende o que a gente está conversando aqui? A gente estuda e a gente evolui com isso. Então, a minha fala com os meninos é sempre muito essa. A gente não estuda para passar em prova. A gente estuda para saber, para aprender, para ficar melhor, para aprender com tudo isso. E hoje eu sei que eu aprendi mais e eu estou felizão porque era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. A física hoje quem falou não fui eu, quem falou foi o Rosier. E até a fala do professor também não fui eu, foi o Rosier que falou. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui e sei que o pessoal também curtiu pra caramba. A gente já colocou a história do livro aí nas redes sociais para fazer o sorteio e tudo. E eu vou ser pidão. Eu vou lhe pedir que depois a gente vai arranjar um tempo para a gente gravar vídeo falando sobre essa física aí para o pessoal, claro. Para cruzar aí as duas experiências. Estou agradecido demais, o pessoal continua com as perguntas aí. Efraim, chama um comercial, porque lá no Everest é frio, mas aqui no estúdio também é, e eu preciso tomar um cafezinho, viu? E para vocês, Rosier acabou, mas eu vou aproveitar mais uma ali fora que eu tenho mais perguntas para fazer.